sou Márcia Ferreira Neves Tavares, doutora em Ciências Contábeis e especialista no planejamento patrimonial e sucessório da família. O meu trabalho consiste em colocar à sua disposição e à disposição da sua família o sistema de holding familiar, para que os seus filhos não sejam rebaixados de classe econômica e para que eles não tenham que se submeter ao oneroso processo de inventário. Todo mundo sabe no Brasil que o inventário custa caro, mas poucas pessoas sabem o quanto custa em termos numéricos esse inventário. Então, no vídeo de hoje, o meu objetivo é te mostrar, por meio de uma planilha, numericamente, quanto a sua família gastará para fazer um inventário no momento em que você já não mais estiver aqui. Então é muito importante que você tenha essa informação e que você analise se os seus filhos têm condições efetivas de arcar com esse gasto. E você vai entender ao final por que muitas pessoas, não só os bilionários, já estão optando pelo sistema de holding familiar. Eu vou fazer essa apresentação por meio de uma planilha, onde eu vou simular uma família que tem um patrimônio, um imóvel, avaliado em R$1 milhão. E a partir daí, se você tiver um patrimônio diferente, você faz a sua proporção. O importante é analisar em termos percentuais, para que você consiga visualizar em termos matemáticos quanto o inventário vai retirar do seu patrimônio, quanto em termos percentuais será destruído, dilapidado por meio do inventário. Então, vamos comigo ver essa planilha que eu vou compartilhar com vocês. Dando continuidade à nossa tabela, nós temos aqui uma família que possuía um imóvel, tá? Nós vamos simular apenas com um imóvel para ficar mais claro, de R$300 mil, era o valor que constava na declaração de imposto de renda pessoa física, e o valor de mercado desse mesmo imóvel é de R$1 milhão. Então, vamos imaginar que o detentor desse patrimônio, o patriarca ou a matriarca, infelizmente faleceram. E aí foi para o caminho natural que é percorrido no Brasil, que é o caminho de inventário. No inventário, seja judicial ou extrajudicial, até porque o extrajudicial ele tem muitos pré-requisitos, por exemplo, não pode existir filhos de menores envolvidos, todos os herdeiros têm que concordarem, então ele continua sendo caro, só que ele acaba sendo mais ágil do que o inventário judicial. Então, no inventário, essa família, os herdeiros desse patriarca, eles terão que arcar com 0,5% no cartório de registro de notas, o que vai gerar um montante de R$5 mil. Essa família terá que tirar várias certidões também, que eu estimei por volta de R$2 mil. Vai também ter que passar pelo cartório de registro do imóvel, no percentual de 0,5%, no montante de R$5 mil. E aí, na causa-mortes, na transmissão causa-mortes, existe a incidência de um tributo que é de natureza estadual, que é o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Então, esse tributo ele tem uma competência máxima estabelecida pelo Senado Federal e a alíquota vigente no Brasil, eu estou falando em 2021, é de 8%. A maioria dos estados, é claro, que já adotam essa alíquota máxima. E é importante salientar que já existem projetos de lei bem adiantados que sugerem aumentar a alíquota do ITCMD de 8% para 16%.
Existe outro projeto de lei que pretende aumentar de 8% para 20%. Então, nós estamos trabalhando aqui com o cenário atual, embora, infelizmente, esse cenário poderá sofrer piora em função da majoração do ITCMD. Então, para esse nível de patrimônio, R$1 milhão, nós temos uma alíquota de 8%, o que daria um montante de gasto para esses herdeiros de R$80 mil. No inventário, seja judicial ou extrajudicial, é obrigatório a presença de um advogado. Em média, esse profissional ele cobra 7% de acordo com a tabela da OAB. Então, a família teria que desembolsar R$70 mil. Então, vejam só, nós estamos afirmando que essa família, para ter direito ao seu patrimônio, terá que pagar R$162 mil. E o que é pior, esse valor, na maior parte dos estados do Brasil, tem que ser pago à vista. Para vocês terem uma noção, o ITCMD, aqui no estado de Pernambuco, que é o meu estado de origem, quando a família não entra com um processo judicial, com procedimento de inventário, seja judicial ou extrajudicial, em 60 dias, o Estado já aplica uma multa de 45%. Então, a família não tem nem direito ao luto, porque o Estado intervém nessa relação para fins de tributação. Então, vejam só, qual é a família que você conhece que tem um patrimônio de R$1 milhão, que é uma família de classe média no Brasil, e que teria hoje condições financeiras de desembolsar à vista R$162 mil? Provavelmente você não conhece nenhuma família, nem eu conheço, tá? E aí, qual é a solução que nós temos visto que muitas famílias acabam praticando? É desfazer do seu patrimônio, é vender o imóvel. O problema é o seguinte, quando você desfaz de um patrimônio, se desfaz de um patrimônio que está em processo de herança, em processo judicial, os herdeiros eles ainda não têm toda a escritura desse imóvel, ou seja, a documentação não está ainda legalizada. E qual é a pessoa que quer adquirir um imóvel sem uma escrituração legalizada? Então, provavelmente só investidores que comprarão esse imóvel com um deságio. Até porque o risco de demora no processo de legalização é muito alto. Então, aqui eu coloquei a venda desse imóvel com um deságio de 20%. O imóvel inicialmente avaliado a R$1 milhão, ele seria vendido por 800 mil, gerando aí esse deságio, que é o risco do investidor por ele estar adquirindo o imóvel em condições de inconformidade. O problema é que quando a família decide por essa opção de se desfazer de um patrimônio, além do ITCMD, que é o imposto da morte, o imposto da transmissão da herança e da doação, a família também obrigatoriamente terá que arcar com o imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, o que é o imposto de renda sobre o ganho de capital? É a diferença entre o valor de venda e o valor de aquisição desse imóvel. Esse imóvel foi vendido por 800 mil e ele foi adquirido por 700 mil. Então, essa diferença incide uma alíquota de 15% de imposto de renda. Então, essa família terá que arcar e terá que pagar isso para o governo em até 30 dias, para o governo federal, para a Receita Federal,
R$75.000. De modo que o novo custo total com esse inventário é de R$237.000. Presta atenção, a família que o pai ou a mãe achou que iria transmitir para os herdeiros um patrimônio de R$1 milhão, só ficou com 563 mil, ou seja, quase da metade desse patrimônio foi perdido no processo de inventário, seja por meio de gastos advocatícios, por meio de gastos cartorais, de gastos com ITCMD, com imposto de renda. Então, uma parte ficou para os herdeiros e outra parte realmente foi deteriorado, principalmente destinado às mãos do Estado. Então, aquela máxima que nós escutamos no Brasil, que eu vou trabalhar para deixar o meu patrimônio para os meus filhos, não é verdadeira, porque de fato você não deixa um patrimônio integral para os seus filhos, uma vez que parte desse patrimônio está sendo destinado às custas do processo de inventário. Bom, aqui eu já mostro um comparativo entre o inventário e o sistema de holding familiar. E você vai compreender agora por que muitas famílias brasileiras estão se utilizando desse sistema, por que o termo holding familiar está na moda no Brasil. Nessa coluna eu repeti todos os dados do inventário, tá? O bem adquirido por 300 mil, avaliado a mercado por R$1 milhão. E aí a gente chegou numa perda patrimonial de 437 mil, ou 42%. E aqui vamos analisar juntos como é que essa família gastaria dentro do sistema de holding familiar. Bom, no sistema de holding familiar, nós não teremos gastos no cartório de notas. Teremos alguns gastos na junta comercial, até porque é a constituição de uma pessoa jurídica que vai nascer com o propósito de fazer a sucessão dos seus bens. Então, é muito importante que você saiba que mesmo você doando as cotas societárias para os seus filhos, não os bens, mas sim as cotas, você, que é titular do bem, continuará exercendo o mesmo controle. Você vai doar nua propriedade, mas você continuará exercendo o mesmo controle, sendo usufrutuário desses bens. Do ponto de vista econômico, nada acontece. O controle continua sendo seu. Se você tiver imóvel locados, os rendimentos continuam sendo seus, mas do ponto de vista jurídico, houve uma transferência. Você retirou esse patrimônio de uma pessoa física que morre e os colocou em uma pessoa jurídica que não precisa morrer, exceto por uma decisão deliberada dos seus sócios. Então, aqui nós teremos alguns gastos com a junta comercial, porque nós vamos fazer o contrato social, fazer algumas alterações contratuais. Nós não teremos gastos com certidões, teremos gastos no registro de cartório de imóveis, porque de fato vai existir a transferência de titularidade da pessoa física para dentro de uma pessoa jurídica. Por isso que esses imóveis, eles devem estar totalmente regularizados. O ITCMD, como a nossa doação não é de patrimônio, mas sim de cotas societárias, a base de cálculo do ITCMD não é a base do valor de mercado dos bens, mas sim a base sobre o patrimônio líquido. E aí, como a base é menor, a alíquota incidente sobre essa base também é menor. Então, nós teremos aqui uma redução
significativa, considerável de ITCMD. Não precisa ter advogado, você vai contratar um profissional especialista em holding familiar, que pode ser um advogado, um contador, enfim, alguém que tem especialidade nesse assunto. Contrate uma pessoa que você confia, porque é o trabalho de toda a sua vida e você não vai transferir todo o seu suor, todo o patrimônio adquirido durante uma vida para qualquer pessoa. Então, se certifique que essa pessoa tem condições técnicas para conduzir o trabalho e que também tenha condições de confiança, tenha credibilidade para fazer essa configuração patrimonial. Então, aqui, num patrimônio como esse, que aqui no escritório, por exemplo, nós não precificamos sobre o valor do patrimônio, mas sim sobre a economia que a gente gera para a família, nós teremos um profissional especializado em R$20 mil. E um despachante, né, para fazer as alterações contratuais, fazer toda a parte de abertura de empresa, de regularidade perante os órgãos competentes em R$3.500. Então, no sistema de holding familiar, a sua família vai gastar R$41.750. Então, veja a diferença de um sistema de holding familiar para o inventário. No inventário, sua família irá gastar R$437 mil, enquanto que na holding ela está gastando R$41.750. E o que é melhor? Nesse sistema, a sua família não precisa vender nada, simplesmente porque todos esses custos cabem no bolso dos seus filhos, cabem no seu bolso. Por exemplo, profissional especializado em holding, você pode dividir. O ITCMD, você pode fazer a doação aos pouquinhos, de acordo com o seu fluxo de caixa. Então, não é uma urgência, como é o caso do inventário, que você tem tempo pré-determinado para fazer esses pagamentos. Então, quando essa família abriu uma holding aqui, nós tivemos uma economia de R$395.250. E, do ponto de vista percentual, uma economia de 18% e a perda zero. Então, pessoal, é essa a razão pela qual muitas famílias brasileiras estão adotando o sistema de holding familiar. É um sistema legal, porque o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei das SA autoriza você ter uma empresa que tem como objetivo participar do capital social de outras empresas. É um sistema que traz uma economia absurda. É absurdo você ter que exigir dos seus herdeiros que pague R$437 mil, enquanto que você pode organizar todo o seu patrimônio por R$41.750. Então, traz uma economia absurda. Você, por meio da holding, consegue fazer a sucessão, porque vai existir já a transferência das cotas societárias, a doação para os seus filhos, e o sistema vai funcionar como um gatilho que só vai disparar no momento da causa mortis. Então, seus filhos, eles receberão o controle no momento em que você partir, e o sistema que também permite uma eficiência tributária. Então, se a família tem muitos imóveis alugados, é melhor receber esses rendimentos de aluguéis em uma pessoa jurídica, que você vai pagar aí 11,33% em média, do que numa pessoa física, que você vai ser tributado pelo imposto de renda em 27,5%. Então, aqui está a demonstração da diferença entre uma holding, 41.750, e o inventário, que vai retirar do seu patrimônio que você construiu ao longo de toda a sua vida
437 mil reais. Legal! Agora que você já entendeu a diferença entre o sistema de holding familiar e o que acontece no inventário, o que nós fazemos agora é elaborar um croquis. É um desenho de como essa holding familiar funcionará para a sua família. E nesse croquis nós fazemos várias simulações de muitos cenários mesmo. Então nós vamos identificar onde fica mais barato você constituir essa holding familiar, analisando a questão do ITCMD de todos os estados. Nós vamos analisar também a representação do seu patrimônio, se sua família tem empresas, como é que a holding vai se relacionar com essas empresas ou não, como é que vai ficar participações societárias em outras empresas, enfim. Nós vamos te oferecer um croquis, um desenho de como será reestruturado o seu patrimônio. Lembre-se que na holding familiar o seu patrimônio vai sair da sua pessoa física e migrar para uma pessoa jurídica, da qual você terá total controle. Inclusive, você poderá ter o direito de arrependimento, né? Se você falar para mim, Márcia, não funcionou, vamos retornar ao ponto que era antes, nós temos essa possibilidade. Eu não conheço nenhuma situação até hoje em que a família optou por desfazer esse sistema, mas é uma cláusula importante que dá total autonomia para que você possa se desfazer. A palavra-chave na holding é autonomia, é liberdade da sua vontade. Então, quando a gente está no inventário, é um gerenciamento do Estado sobre o seu patrimônio. É como se você não tivesse realizado nenhuma ação e o Estado vai gerir o seu patrimônio conforme as suas regras. No sistema de holding familiar, não. Você tem total liberdade para definir como ficarão as regras de sucessão, inclusive se sua família tiver empresas, como é que se dará a continuidade dessas empresas, qual filho assumirá a gestão do negócio, se você quer deixar um imóvel para um filho A, para um filho B, quais são as regras para a distribuição de lucro para que os outros filhos não interfiram nas decisões empresariais. Então, o sistema de holding familiar é flexível. Inclusive, se acontecer de existir um filho temporão, um filho que surgiu depois, nós readaptamos o sistema para atender essa nova configuração. Então, existem muitos casos em que o sistema já disparou o gatilho e pelo falecimento, infelizmente, do patriarca ou da matriarca, e o sistema funciona perfeitamente conforme ele é criado para funcionar. Então, nessa situação, a família se depara com a perda desse ente querido, o que já é uma perda significativa. Ela não tem que estar preocupada com as questões patrimoniais, porque tudo isso já foi resolvido por meio da holding familiar. Eu quero desejar a vocês que vocês sejam bem-vindos a esse universo de holding familiar. Aqui embaixo vai ter um botão onde, se você quiser que a gente elabore o seu croquis e fazer conosco o seu trabalho, o seu sistema de holding familiar, nós estamos à disposição. Ou se você decidir fazer o croquis conosco e assessorar outro profissional que faça a sua holding. Ou se você não quiser fazer conosco, decidir fazer com outro profissional, não tem problema. O importante é que sua vontade seja respeitada. Então seja muito bem-vindo ao universo de holding familiar, que já é utilizado largamente pelos milionários, pelos políticos, já é utilizado em outros países da Europa há décadas, pelos Estados Unidos. No Brasil existe a previsão legal desde 1976, por meio da Lei das Sociedades Anônimas, mas infelizmente ainda é uma cultura incipiente que precisa ser divulgada. Venha para esse universo para que você possa de fato
proteger a sua família contra conflitos patrimoniais e contra redução patrimonial e rebaixamento da categoria econômica. É só clicar no botão que eu vou receber automaticamente uma mensagem, um WhatsApp, e a gente vai se comunicando para maiores informações. Grande abraço, nós nos vemos em breve.